um projeto de reconstrução do país. Nós precisamos ter um projeto de país e seguir adiante. O que nós temos hoje é uma nau sem rumo, tá? Sem direção e as pessoas pensando, as pessoas com poder, muitas vezes pensando nelas mesmas, nos projetos pessoais, seja eleitorais ou sejam os projetos mais imediatos. Então, esse projeto de reconstrução, existe um programa que ele está sendo construído. A lista de urgências é enorme. Cultura, por exemplo, a parte do agronegócio é fundamental porque traz uma pujança econômica para o país que é importante. O grande erro, talvez, é esse governo tratar, como tratava também o governo do Partido dos Trabalhadores, aquela ideia do nós contra eles, né? Que você pode transformar a política em uma coisa de amigo e inimigo. A própria questão da agricultura e da preservação do meio ambiente. É possível você ter, né, políticas públicas consistentes para ambos e buscar uma conciliação, né, entre as demandas de ambos os setores. É possível você explorar, né, as nossas terras, e a nossa agricultura é fantástica, talvez seja umas atividades econômicas do Brasil que atingiu o maior nível de eficiência econômica comparativa com outros países, e ao mesmo tempo você preservar o meio ambiente, até porque isso também é fundamental para você preservar os mercados estrangeiros, para que você não tenha retaliações nas nossas exportações. Agora, existe uma série de prioridades. Eu diria hoje, um dos principais problemas que o Brasil enfrenta é o aumento da inflação, né? Nós temos uma inflação que tem crescido, que vai fazer, e já está fazendo, que o Banco Central aumente os juros para controlar a inflação, e isso vai gerar uma recessão, ou, no mínimo, uma estagnação econômica. Isso vai afetar a renda das pessoas, né? Isso significa o quê? Menos emprego, menos salário, menos comida no prato. Então nós temos que ter uma política macroeconômica consistente. O que o governo está fazendo no momento? Ele está arrebentando o teto de gastos, mostrando que ele é responsável do ponto de vista fiscal, mostrando que ele vai sacrificar tudo para obter a reeleição. Eu concordo totalmente, né, com o aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família. Até acho que o certo seria nós voltarmos lá a ter o Bolsa Escola, o nome, né, porque eu acho uma coisa ridícula você mudar o nome dos programas para você negar o mérito das políticas anteriores. Mas, enfim, aumentar os programas de transferência de renda, tudo bem. Aumentar os beneficiados, tudo bem. Mas precisaria necessariamente arrebentar o teto de gastos e, com isso, gerar inflação, combustível a quase R$7, por exemplo, e gerar aumento de juros e diminuir o crescimento econômico? Então, primeira coisa é resgatar o equilíbrio macroeconômico do país, porque isso é uma condição para a prosperidade. Agora, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E a partir do momento que você consegue um projeto consistente e fazer políticas públicas importantes, isso vai ajudando nas outras, vai gerando ali um ciclo virtuoso. Então, cultura, agricultura, indústria, combate à corrupção, o resgate da credibilidade das nossas instituições, tudo isso a gente pode falar que é prioritário, né? Agora, o primeiro ponto é ver o que está atormentando as pessoas no presente momento. E são as condições econômicas muito ruins. Como é que você faria? O que você faria no lugar do Bolsonaro hoje? PEC dos precatórios. Você é a favor da PEC dos precatórios? Acho que essa PEC dos precatórios você a gente pode chamar... reduziria as emendas de relator, as chamadas emendas secretas? Que tipo de fórmula? Porque no frigir dos ovos a gente está falando de números, né? Então você está furando o teto, está estourando o teto porque você não tem espaço fiscal. E você não tem espaço fiscal porque a máquina continua inchada. Que tipo de decisão prática hoje, se você fosse o presidente, você tomaria nesse caso específico para pagar um auxílio emergência, um Auxílio Brasil, um Bolsa Escola, Bolsa Família, não importa, a bolsa que for de R$400 para garantir a assistência a essas milhares de pessoas que passam fome e, ao mesmo tempo, manter a responsabilidade fiscal? Primeiro ponto, é fundamental. No cenário econômico difícil que as pessoas estão sofrendo, nós temos visto aquelas imagens, né, de pessoas com dificuldade até para comer,
né? Buscando lá restos de comida, buscando lá ossos sem carne para poder sobreviver. Então é urgente que nós tenhamos políticas sociais que possam enfrentar essas dificuldades, entre elas o aumento dos benefícios dos programas de transferência de renda. Esse é um ponto. Agora, o que é questionável é a necessidade de se arrebentar o teto de gastos para fazer isso. Não é. Tá? O Podemos, tá? O senador Eurovisto Guimarães, apresentou uma PEC, semana passada, PEC 41, 2021, tá? Que permite a ampliação desses benefícios sem arrombar o teto de gastos. Porque se você arrombar o teto de gastos, primeiro, a tua reputação, a tua credibilidade fiscal vai a zero. Quando foi aprovado o teto de gastos lá atrás, houve uma queda expressiva da taxa de juros. Isso propiciou investimentos no crescimento econômico do Brasil, seja privado ou seja público. Quando você, então, agora rompe com essa política, com o teto de gastos, a consequência vai ser o aumento de juros. E o aumento de juros vai gerar o quê? Menor crescimento econômico ou até mesmo recessão, que é uma hipótese que algumas instituições financeiras ou analistas econômicos estão colocando. E recessão aqui, vamos explicar bem, né, para o telespectador. Recessão significa menos emprego, menos renda, menos prosperidade. Né? Ou seja, alternativas para se garantir esses benefícios sem gerar essas consequências colaterais tão negativas para os brasileiros. O Podemos, do Senado, fechou questão contra a PEC dos precatórios, mas com responsabilidade apontando uma alternativa de aprovação da PEC 41 para viabilizar o aumento desses benefícios. Né? Porque está sendo utilizado uma espécie de cavalo de Troia, né? Da necessidade de aumento dos benefícios, que nós concordamos, mas com isso está rompendo aí o teto de gastos. Há despesas ali previstas que não são necessárias. É possível sempre uma alocação melhor dos recursos. A própria questão aqui mencionada de emendas de relator é algo absolutamente desnecessário, não é prioridade do país nesse momento. Ou seja, nós vamos garantir emenda do relator, aumento do fundo eleitoral ao custo de uma recessão, né? Os políticos, a classe política, nós conseguimos convencer as pessoas que isso é necessário. Quando o desemprego aumentar ali na adiante, qual que vai ser a resposta que as pessoas vão poder, a classe política vai poder dar para as pessoas? Eu acho que o Podemos está apresentando a resposta correta. Aí, mais um dos motivos pelo qual eu me orgulho de estar no Podemos. Nós vamos defender a coisa certa. A coisa certa é aumentar os benefícios, Auxílio Brasil e Bolsa Família, sem, no entanto, fazer isso arrebentando o teto de gastos. E é possível sim fazer.